Você já se pegou repetindo padrões nos seus relacionamentos? Sabe aquele tipo de situação em que você está sempre ali se doando, doando demais, aceitando migalhas, tentando evitar conflitos a qualquer custo? E se eu te dissesse que isso não começou no seu último namoro, começou, foi lá na sua infância? Olá, para quem não me conhece, eu sou Gabriele Tubbs, estrategista emocional e criadora da Estruturação Emocional, minha marca proprietária registrada, e hoje eu vou te mostrar aqui como sua infância se tornou um manual silencioso nos seus vínculos adultos. E aqui, de modo geral, eu te ensino e te apoio para você se libertar de dependência emocional, para você despertar o seu amor próprio, para viver relações mais justas. E se esse tema já te tocou, se o meu propósito aqui nesse canal é do seu interesse, já deixa o seu like e pensa naquela amiga que pode se beneficiar desse vídeo e já compartilha com ela, porque no final desse vídeo eu vou trazer uma prática de autodiagnóstico emocional que vai já te dar chaves para você começar a sua transformação. Então, primeiro, eu preciso que você tenha um pouco mais de conhecimento sobre o jogo de espelhos. Inclusive, essa é uma das leis cósmicas que eu trago ali no meu livro, aquele livro ali em azul, As 9 Leis Cósmicas, que é a lei do espelho ou da correspondência, em que explica muito das nossas raízes emocionais de padrões que vivemos na vida adulta. A lei do espelho, ela fala sobre tudo aquilo que passamos na nossa vida, as relações que temos sobre um espelhamento, ou seja, aquilo que eu posso não estar gostando de ver no outro, mas é aquilo exatamente que eu tenho dentro de mim. Ou seja, todo o nosso entorno, as relações que temos, inclusive a relação afetiva amorosa, é um reflexo de como você está. Então, se você já ouviu falar em algum momento da sua vida sobre quando se termina um relacionamento, sobre ficar sozinha naquele primeiro momento, né? Cuidar do jardim para que as borboletas se aproximem, é por esse sentido. Porque enquanto você não se cura, a probabilidade de você atrair um novo relacionamento com uma pessoa que esteja espelhando como você está, ou seja, se você estiver naquele momento, na dor e no sofrimento, a probabilidade é você atrair uma pessoa até que tenha terminado um relacionamento recentemente como você. Eu lembrei aqui agora de um exemplo recente que eu soube. Uma pessoa que eu conheço tinha finalizado um relacionamento de longa data. E logo em seguida ele já estava casando de novo com outra moça. Uma outra moça que também tinha acabado um relacionamento. Então, na realidade, estavam os dois machucados por dentro, né? Um tentando curar a dor do outro, mas na realidade a cura ela é individual na sua própria caminhada. Então entenda que adicionalmente a essa lei do espelho, tudo aquilo que vivemos na infância fica assim registrado no nosso corpo emocional. Então a forma como buscamos atenção, como recebemos o amor ou não recebemos, é como reagimos aí a tudo que está ao nosso redor. Então, também reações ao medo, reações com relação a medo de rejeição e abandono, tudo isso molda a forma que nos vinculamos depois. E aí, com relação a exemplos da infância mesmo, pode ser aquele tipo de criança que era como se fosse invisível ali para os pais. Então, quando adulta, ela acaba aceitando pouco afeto, porque é como se ela estivesse constantemente tentando chamar a atenção dos pais, entre aspas, né, das pessoas com quem ela se relaciona. Porque toda relação que nós temos, inconscientemente, a gente está buscando se relacionar com o pai ou com a mãe. Então, exemplo, você mulher com as suas amigas. Você, quando você se relaciona com a sua amiga, ou se a sua escolha sexual é outra mulher, você, quando se relaciona com a sua parceira ou com a sua amiga, você está, sim, refletindo a relação com sua mãe. Você busca naquela mulher, seja a relação que você tenha com ela, a mamãe. Assim como o papai. Quando nós mulheres ou um homem se relaciona com outro homem, seja de amigo, seja como relacionamento, nós buscamos ali quem? O pai, a figura paterna, a figura masculina.
masculina. Então, para um exemplo desses de uma criança que foi meio que invisível para os pais, que os pais não davam ali tanta atenção, nós temos a situação de que essa criança na vida adulta, né, o adulto, e aliás com a sua criança ferida ali dentro, busca essa compensação, buscando esse afeto ali através das outras pessoas, mas é como se estivesse buscando o afeto dos pais. E essa situação de ser invisível quando era criança tem várias possibilidades. Por exemplo, uma das possibilidades mais comuns que a gente pensa são relacionamentos que não deram certo. Então, aquelas situações em que a criança ficava ali no meio de brigas dos pais. Mas tem uma outra situação que às vezes a gente esquece, é quando os pais se dão tão bem, mas tão bem que não tem nem espaço para aquele filho. Aqueles pais vivem numa eterna lua de mel e até parece que o filho o atrapalha, porque ele é um terceiro elemento ali. E aí temos outras situações, às vezes, aquela criança que, mesmo criança, tentava apaziguar as coisas, então ela vira uma adulta que quer tentar evitar confronto a qualquer custo. Ou aquela criança que precisava agradar para ser aceita. Então, como adulta, ela vive se moldando a todas as situações, pessoas, para se sentir amada. E sabe qual é o pior disso, meus amores? É que você acha que está fazendo isso por amor, mas na realidade está fazendo isso por uma sobrevivência emocional. Comenta aqui embaixo qual padrão você percebe se repetindo na sua vida adulta. Será que você identifica algum deles? Comenta aqui que eu quero te conhecer. Em segundo lugar, eu quero trazer aqui o ciclo silencioso da repetição. E aí existem algumas explicações dos ciclos inconscientes que se repetem, que está baseado nas seguintes situações: tudo aquilo que não é curado acaba sendo repetido. É como se a mente emocional buscasse uma familiaridade nas situações, nos fatos, e repete, repete, repete. E não que isso traga felicidade, mas isso traz uma honra a outros que vieram antes de vocês, através de uma repetição. E eu já acompanhei mulheres que estavam no segundo ou terceiro casamento com o mesmo tipo de homem. Só mudou o rosto, o CPF, né, o corpo físico, mas emocionalmente, comportamentalmente, o padrão era o mesmo, só se repetindo. E por quê? Porque ela não conseguia realmente enxergar e dar próximos passos para mudar a si mesma e, consequentemente, espelhar uma pessoa diferente do que vinha espelhando, como a gente já falou aqui na primeira parte. Bom, e quando a gente olha para esses padrões repetitivos, a gente realmente percebe que isso vai virando um relacionamento tóxico. E relacionamento tóxico é assim como droga, que vai trazendo através de briga, de ausência, de manipulação, e eles acabam virando realmente vínculos químicos. E aí você se vicia nesse ciclo de rejeição, carência, reconciliação, migalhas e repete. E aí volta para esse começo e fica nesse ciclo sem fim em que você não consegue sair. Mas você sabe o que é mais perigoso nisso? É que você passa a chamar de amor, né? Aquilo que na verdade é simplesmente um trauma mal curado que você ainda não resolveu. E se adicionalmente a tudo isso que a gente está falando nessas primeiras duas partes, nós colocarmos um ingrediente especial, que é agora o ano de 2026, o ano dos testes. Daqui a alguns dias desse vídeo que você está vendo, nós estamos virando o ano. Essa urgência numa virada de ano pode trazer urgência para a tua interiorização do que ainda precisa ser curado no seu emocional. Sim, 1º de janeiro nós iniciamos um ano 2026, que é um ano número 1, que vem do número 10. Então, depois que nós finalizamos um ciclo inteiro de 1 ao 9, a gente chega no número 10, uma grande coroação sobre tudo aquilo que você viveu nos últimos 9 anos. E aí, nós começamos com uma potência 10 vezes maior que o 1, tudo aquilo que vai vir como novo e renovo na nossa vida. Só que, além disso, quando chegarmos em março, nós vamos mudar a regência do planeta Júpiter para o planeta Marte. E tudo que estiver emocionalmente frágil vai ser testado, sim. Porque Marte exige ação, posicionamento e clareza. Além disso, com a configuração de outros planetas que estarão configurados em Áries também no ano que vem, nós vamos ter um ano de muita ação. Então, todo aquele vínculo baseado, aquela relação
baseada em dependência, medo ou carência, ela não vai resistir. Por isso a importância de você estar preparado. Se você entrar em 2026 repetindo os mesmos padrões de 2023, 24, 25, você vai viver a mesma dor, só que com mais intensidade. Porque o mundo lá fora, ele vai apertar sim. E se você não estiver fortalecida aqui dentro, você pode sim desabar, minha amada. Mas existe um caminho de cura e agora a gente vai fazer, inclusive, uma prática de autodiagnóstico. Porque existe realmente essa forma de você romper esse ciclo que te aprisiona desde a sua infância. Porque quem não teve uma estrutura emocional pode estar adulta no corpo, mas infantil nos comportamentos e até na alma. Então, se você quiser dar um passo agora, eu te convido para você fazer essa prática de autodiagnóstico emocional. Então, pega um papel e uma caneta. E se você precisar, pausa esse vídeo agora e volta com o seu papel e caneta. E ao chegar agora, você responda essas 3 perguntas. Eu quero que você responda com muita sinceridade, porque esse exercício é muito poderoso. Pergunta número 1. Em quais situações eu me anulo ou eu me calo para não perder o outro? E eu quero que você deixe fluir de verdade, minha amada, os primeiros pensamentos que vierem na sua mente, você vai escrever. Escreva no papel sem filtro. Pegue uma folha de ofício mesmo, com bastante espaço, coloque essa primeira pergunta e você escreva sem filtro. Eu quero que você não fique parada pensando na resposta. Todo pensamento que vier na sua mente, você escreve no papel. Depois, você vai tentar organizar esses pensamentos, essas informações que você escreveu. Só que, se você ficar parada pensando e racionalizando as respostas, você não vai usufruir desse exercício da melhor forma possível. E aí, você vai para a pergunta número 2. Qual era o papel que eu ocupava na minha família de origem? A cuidadora, a invisível, a pacificadora, a vingativa, a controladora? Qual era o seu papel? E por mais que doa as respostas que podem te vir, deixa fluir a resposta. E aí siga para a pergunta número 3. O que eu tenho feito hoje nos meus relacionamentos que é igual ao que eu vi em casa quando eu era pequena ou adolescente? Escreva com sinceridade, porque essa sua autoanálise é a chave da cura dos seus relacionamentos. Porque saiba, existe grande possibilidade, caso você ainda não enxergue isso, que você esteja repetindo o relacionamento que você viu dos seus pais, ou até a ausência do relacionamento que a sua mãe teve. De repente, você teve uma mãe que ela se separou cedo e ela ficou muitos anos sem ninguém, ou ela casou de novo. Como foi esse relacionamento? É sobre isso, porque isso diz muito sobre você. E essas respostas, elas já vão te mostrar, sim, o quanto você tem se relacionado mais com o seu passado do que muitas vezes com o seu presente. E isso, por si só, já começa a virar chave. E é exatamente isso que eu ensino dentro da metodologia estruturação emocional. Porque não é só sobre aprender a lidar com os outros, é sobre aprender a lidar com você mesma, com as versões de você que ainda estão presas no passado. E em 2026, isso vai ser, sim, essencial, porque o ano de Marte, e além disso, o ano número 1, ele vai te cobrar movimento, vai te cobrar a sua verdade, de fato, posicionamento, e quem ainda estiver presa nos próprios traumas vai repetir, vai regredir e vai quebrar, literalmente. Por isso que, de fato, quando a gente analisa 2026, ele vai sim testar quem não encerrou os seus ciclos. Mas você não precisa repetir a mesma história só porque ela é familiar. Você pode deixar com os seus ancestrais o que é deles e você seguir firme e forte com somente aquilo que é teu. E se esse vídeo falou com você, eu já te convido para você se inscrever no canal, ativar o sininho para sempre que receber um novo vídeo, você receber as notificações. E eu te convido para você preencher o formulário de aplicação para o ano de Marte, que é o nosso protocolo para acompanhamento daqui até abril de 2026, passando pela entrada de Marte como regente do nosso ano de 2026, como planeta que vai nos acompanhar, e nós ali participando com florais, acompanhamento, imersões, em que vai sendo trabalhada todo o teu despertar de amor próprio. Você pode, sim, transformar a sua história emocional e a hora é agora. Se você sentir esse chamado, eu vim para te buscar. Esteja comigo. Beijos infinitamente nutritivos e cósmicos, com muito amor, e eu te vejo no vídeo da semana que vem.